Coronavírus é o tema mais falado hoje nessa atualidade. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? É exatamente a respeito disso que nós vamos ouvir hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo no nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje com o assunto do momento a respeito do coronavírus. O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Deus seria um monstro de permitir que o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, passasse por tudo isso? O que a palavra fala a respeito disso? E antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação para que você fique notificado de todos os vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. Louvado seja Deus. Gostou do vídeo? Deixa aquele like que vai fortalecer ainda o nosso trabalho. Louvado seja Deus. E nos comentários, fique à vontade para solicitar um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. E também não se esqueça de nos seguir também pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandorraciocínios.com.br e também pelo Instagram, @derrubandoraciocinio.com.br. O coronavírus. O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? E para dar início a esse estudo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 14, versículo 12, até o verso 23, e vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a mão contra ela, e a tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Se eu enviar pela terra animais selvagens, e eles a assolarem, e ela ficar desolada, de sorte que ninguém possa passar por ela por causa dos animais, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filhos e nem filhas livrariam, só eles ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou se eu trouxer a espada contra a terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, e com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho nem filhas eles livrariam, eles só livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Por isso, diz o Senhor Deus, quanto pior será se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais. Alguns, porém, restarão nela, os quais serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eles virão a vós, e quando virdes o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que eu trouxe sobre ela. Serei consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, pois saberei que não fiz sem razão tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Meus amados, acabamos de ler um texto aqui na Bíblia Sagrada, referendo-se aos 4 maus juízos de Deus contra a terra. E observa que ele começa o texto dizendo que quando uma terra pecar contra Deus, pecar contra mim, diz o Senhor, ele feriria com esses 4 maus juízos. Ele falou aqui, aleluia, com a fome, ele falou aqui com os animais selvagens, ele falou aqui com a espada e ele falou aqui com a peste.
São os 4 maus juízos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar da fome, eu não vou falar dos animais nesse vídeo, eu não vou falar da espada, mas eu vou falar propriamente a respeito da peste. Aleluia. O que se refere-se à peste? O que seria a peste? Para quem não sabe, amados, peste deriva-se de uma pandemia. Louvado seja Deus, que seria enviado contra a terra devido ao pecado que ela comete contra Deus. E mediante, louvado seja Deus, a tais peste, nós vemos à luz da Bíblia, aleluia, que os 4 juízos de Deus seria derramado contra esta terra que pecasse. E observando que o Senhor Deus, ele destaca aqui nesse livro, louvado seja Deus, que ainda tivesse nela os 3, Noé, Daniel e Jó, ele simplesmente livraria somente a sua alma, aleluia, por causa da sua justiça. Aí você pode me perguntar, mas irmão Donizete, o que tem a ver isso com o coronavírus? É exatamente a respeito disso que eu gostaria de frisar você. Tem muitas pessoas preocupadas, achando que o coronavírus, ele veio desta atualidade. Mas fazendo aí uma pesquisa a respeito desse assunto, aleluia, louvado seja Deus. A revista Saúde, ela provou a existência, aleluia, em uma de suas reportagens de maio de 2003. Então daí nós entendemos, aleluia, que o coronavírus ele não veio de hoje. O coronavírus existe, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, desde 2003. Em maio de 2003 foi publicado a respeito dele pela revista Saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Se você fazer a pesquisa na internet, você vai conseguir, aleluia, louvado seja Deus, verificar a veracidade desse assunto. Louvado seja Deus. Hoje se abre a boca e diz que, aleluia, estão batalhando para encontrar um remédio, aleluia, ou uma vacina, aleluia, que combate, que imunize, aleluia, o coronavírus. Mas em uma outra pesquisa, em agosto de 2016, já existia uma vacina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, contra esta virose, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para os animais. Então quer dizer, os animais são mais imunizados dessa tal doença do que o ser humano. E como que estão falando por aí nas mídias sociais que ainda estão inventando a tal vacina. Então tudo isso fica para suas interrogações aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas preste bem atenção, concernente o posicionamento do cristão. O que essa pandemia trouxe para os cristãos? Aleluia, louvado seja Deus. Em tudo o que está acontecendo em todo o mundo, amados. Eu não vejo outra coisa senão uma guerra política. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Aleluia, com o país parado, automaticamente a economia desce. Com a economia descendo, aleluia, vão culpabilizar. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso presidente que está na atualidade, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Aleluia, mas não estou aqui também para falar de política em nosso canal. Estou aqui para simplesmente mostrar a você o posicionamento das igrejas, aleluia, concernente ao coronavírus. A igreja essa que era para estar aberta, a igreja essa que era para estar, aleluia, posicionada, aleluia, para combater por meio, aleluia, das orações, por meio dos jejuns, em seus cultos devocionais, aleluia, para atender aqueles que estão assustados, aleluia, louvado seja Deus. Mas hoje, aleluia, aleluia, os governantes, eles fecharam a porta das nossas igrejas para que tal atitude não acontecesse. Aleluia, mas preste bem atenção. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui minha nota de repúdio. Aleluia, louvado seja Deus para tal atitude. Aleluia, porque uma vez que eles conseguiram fechar as nossas igrejas, eles vão sempre, em qualquer ocasião, aleluia, conseguir fechar as nossas igrejas. Aleluia, louvado seja Deus. Há determinados irmãos que abrem a boca e dizem para mim, mas irmão Donizete, nós precisamos ser obedientes à lei do nosso país. Temos que ser obedientes aos nossos governantes. Aleluia, louvado seja Deus. Mas preste bem atenção, realmente temos que ser obedientes, aleluia, aos nossos governantes. Aleluia, temos que ser obedientes às leis,
aleluia, que vigora na atualidade. Porém, aleluia, desde quando as leis não afetem, aleluia, a nossa postura espiritual, porque grande é a importância da igreja de Deus na face da terra. Aleluia, a igreja não é qualquer uma. Aleluia, Satanás ele ainda não fez do que fez no mundo. Aleluia, por causa do posicionamento da igreja. Mas hoje a igreja está aí. Aleluia, louvado seja Deus nas cavernas. Há quem me cita também o que está escrito em Isaías 26:20, olha, esconde-te no teu quarto por um tempo até que a ira se passe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos compreender tempos e tempos da qual a palavra fora proferida, mas é hora da igreja abrir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, o seu coração e a sua boca, para denunciar que todas essas pandemias não está vindo senão, aleluia, para combate do pecado estabelecido pelos homens na face da terra. Aleluia, louvado seja Deus, porque também está escrito no livro de Jeremias, no seu capítulo 4, alguns versículos a seguir, ele diz, olha, grita em alta voz e proclama porque o mal está vindo do norte. Aleluia, coronavírus, aleluia, não é nem o princípio da ira de Deus a ser derramada ainda na face da terra. Aleluia, mas ainda que esteja nela, aleluia, a palavra está nos dizendo, Noé, Daniel e Jó, que era considerado o xodó de Deus, que carregava a justiça de Deus em si mesmo, aleluia, eles só livrariam a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas observe o que a palavra de Deus ainda fala a respeito desse assunto. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz a palavra da seguinte maneira: quando eu fechar os céus para que não chova, e ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou enviar, aleluia, a peste entre o meu povo, aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção, que esse episódio, ele se deu quando Salomão dedicara o templo, aleluia, para adoração a Deus. Louvado seja Deus. Depois dele apresentar o seu grande sacrifício, aleluia, a Deus. Quando ali foi estabelecido a casa do Senhor, a Bíblia está nos mostrando que Deus agora vem falando com Salomão e dizendo que quando ele fechar o céu, aleluia, e não enviar chuva, o que aconteceria? Aleluia, louvado seja Deus. Haveria seca. E havendo seca, o que aconteceria? Haveria fome. Olha só, o primeiro mau juízo de Deus, a fome. Aleluia. Ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. O que são os gafanhotos? Aleluia, louvado seja Deus. Gafanhotos são cortadores, são migradores, são destruidores. Aleluia, louvado seja Deus. O mesmo mau juízo que Ezequiel pronuncia lá dos animais selvagens. Aleluia. E ele diz aqui também, ou enviar a peste. Aleluia, a pandemia é uma peste. Aleluia, ele diz, se o meu povo, todo esse, aleluia, juízo, tudo isso que sucede, aleluia, na face da terra, não é para outra coisa, senão para que o homem reconheça ao Criador, aleluia, dos céus e da terra como sendo ele o único, aleluia, e suficiente Deus, aleluia, que nós não precisamos de outro, aleluia, louvado seja Deus. Então quando esse povo, aleluia, que se chama pelo nome, porque todo mundo agora está correndo de um lado para outro desesperado, aleluia, todo mundo dizendo que está se precavendo, aleluia, para não se contaminar com tal, aleluia, com a tal pandemia. Aleluia, mas preste bem atenção, não quero ser também ignorante, aleluia, de dizer para você que não é real. É real sim, aleluia, para os idosos, para aqueles que têm a sua imunidade, aleluia, baixa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus para todo sempre, e que pode contagiar, aleluia, também os mais novos, louvado seja Deus. Mas ele está dizendo aqui, aleluia, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouviria dos céus,
perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Preste bem atenção. Aleluia, louvado seja Deus. Quando esse povo se converter, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, então seus pecados lhe seria perdoado. A sua terra seria, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sarada, aleluia. Preste atenção, eu quero te fazer uma pergunta, reflita, pense nisso, faça pesquisa, faça como eu fiz, aleluia, louvado seja Deus. Qual que é mais perigoso? Uma epidemia, aleluia, de catapora e sarampo, ou a pandemia do coronavírus? Parou para refletir nisso? Se você fazer a pesquisa, chegará a uma conclusão que eu cheguei. Aleluia, a pandemia do coronavírus, ele pode contagiar, segundo pesquisa, até o máximo 2 pessoas. Uma contamina a outra e daquela uma que contaminou a primeira, contamina a segunda e encerra por ali. Daquela se contamina mais 2 e assim sucessivamente. Agora a pandemia do sarampo e da catapora, preste bem atenção, que são doenças já, aleluia, muito antigas. Louvado seja Deus. Ela pode contagiar, aleluia, de 10 a 12 pessoas. Aleluia, preste atenção. Aleluia, qual que é mais grave? A pandemia de um sarampo e catapora ou a pandemia do coronavírus? Aleluia, caso de se refletir. Pense bem em tudo isso. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo isso você fazendo pesquisa, você vai encontrar, louvado seja Deus. Tudo que eu estou te falando, louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra, ela é clara e objetiva. Isso é apenas Deus dando um sinal, aleluia, para o povo da terra que ele não aceita brincadeira. Aleluia, por esse motivo que está escrito lá no livro dos Gálatas, aleluia, no seu capítulo de número 5, dá uma verificada comigo aí, em nome de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 6, me perdoa, versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então de Deus não se zomba. Aleluia, quem não viu aí, aleluia, louvado seja Deus, em uma parada gay ali feita em São Paulo, o que os pederastas, o que os homossexuais, aleluia, louvado seja Deus, o que os transformistas, aleluia, louvado seja Deus, o que os bissexuais fizeram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deturpando a natureza divina que fez macho e fêmea, aleluia, louvado seja Deus, as coisas horríveis que eles, aleluia, louvado seja Deus, fizeram, aleluia, louvado seja Deus, diante, aleluia, das mídias sociais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pornografias expostas, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a blasfêmia contra Jesus Cristo, a blasfêmia contra o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra aqui está dizendo, de Deus não se zomba. Olha o que os Gaviões da Fiel fizeram também em São Paulo, aleluia, diante, aleluia, louvado seja Deus, naquele carnaval infeliz, que aconteceu, aleluia, em fevereiro passado, aleluia, louvado seja Deus, um homem, aleluia, que protagonizou, aleluia, a imagem de Satanás derrotando a Jesus Cristo, aleluia, de Deus não se zomba, o que o homem semeia é isso que ele vai colher, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e muitas outras situações vêm acontecendo na face da terra, que não está deixando Deus nada feliz, aleluia, louvado seja Deus. É por esse motivo que Deus ele permitiu com que, aleluia, essa pandemia proliferasse, aleluia, na face da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que a palavra de Deus ainda nos diz, um texto muito conhecido de quem lê a Bíblia, confira comigo aí no livro dos Salmos, Salmos de número 91, aleluia, louvado seja Deus, e o seu versículo de número 5 e 6, e veja bem o que está escrito a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Salmos 91, versículos 5 e 6, não temerás o espanto noturno, e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola
ao meio-dia. Mas olha o que está escrito lá no verso 10 ao 12, aleluia, desse mesmo salmo. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Louvado seja Deus. Mas esse salmo tudo se baseia no primeiro versículo, que é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero abrir aqui um parênteses. Você sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? Lanço outra pergunta. Porventura Deus precisa se esconder? Ele tem um esconderijo? Onde é que se encontra Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há quem nos diz que Deus está em todo lugar. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada discorda com tudo isso. O que a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios 16. Aleluia, louvado seja Deus, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos dele estão em todo lugar. Ele está vendo todo mundo. Dele ninguém se esconde. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele não está no meio das confusões. Ele não está no meio das depravações. Ele não está no meio da prostituição. Ele não está no meio, aleluia, louvado seja Deus, do pecado, da iniquidade. Ele não está no meio dessas palhaçadas, dessas aberrações. Ele não está. Aleluia. Onde é então, aleluia, que encontramos a Deus? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Depois ele diz: a sombra do Onipotente descansará. E onde é a sombra do Onipotente? O Onipotente nós sabemos que é Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, onde é que nós encontramos a Deus? É no lugar onde existe, aleluia, louvado seja Deus, um povo o adorando. Onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, ele disse. Glória a Deus. Então, para você encontrar Deus, é num agrupamento de pessoas que está dedicando as suas vidas ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, propriamente na igreja. Se você, aleluia, louvado seja Deus, é igreja, aleluia, e frequenta uma igreja, o Senhor Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, está com você. Ele se esconde, o esconderijo dele é dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus. Agora ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Onde é a sombra do Onipotente? Onde é o teu descanso? Joel disse que não é aqui o nosso descanso. O nosso descanso é nas mansões, nas regiões celestiais. Aleluia, lá é o nosso descanso. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz que não é para você temer o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem, aleluia, a peste, aleluia, louvado seja Deus, que destrói ao meio-dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é para você temer isso, porque isso não veio para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer que os cristãos, aleluia, ele está nato, aleluia, do coronavírus, irmão Donizete, está com todas as letras. Eu não tenho dúvida. Crente fiel a Deus. Eu não estou falando os que infelizmente apenas irão à igreja, apenas é frequentador, apenas, aleluia, louvado seja Deus, é um admirador do cristianismo. Eu estou falando daquele que verdadeiramente é igreja, aquele que verdadeiramente obedece à santa palavra de Deus, aquele que verdadeiramente tem nas suas veias o sangue imaculado de Jesus Cristo. Esse coronavírus não tem poder, esse a AIDS, o HIV não tem poder, esse a ébola não tem poder, aleluia, a gripe aviária não tem poder, e as demais pandemias que já passaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nada disso tem poder. Por que você fala isso, irmão Donizete? Tem algum respaldo bíblico para isso? Tenho sim. Aleluia, em Deuteronômio, no capítulo de número 28, versículo 15, e o versículo 61, o texto vai nos dizer o seguinte, que se não ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, e não guardar o mandamento que ele deu, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele vem citando a série de, aleluia, de maldições que vai alcançar a pessoa. Quando chega no verso de número 61 de Deuteronômio 28, ele diz, aleluia, te ferirá o Senhor com doenças, aleluia, louvado seja Deus, malignas e incuráveis, que não estão escritas no livro desta lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, doenças incuráveis não é para você que é a igreja do Deus vivo.
Aleluia, doenças incuráveis são para aqueles que desobedecem o evangelho de Cristo e não obedecem a sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda aqui, amados, aleluia, em Mateus capítulo de número 24, versos 7 e 8, o texto bíblico vai nos dizer da seguinte maneira: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Jesus já havia avisado para a gente há muito tempo atrás que haveria, aleluia, pestes. Ele não falou peste no singular, falou pestes no plural. Aleluia. A gripe aviária foi uma peste, a ébola foi uma peste, o HIV é uma peste. Aleluia, louvado seja Deus. E várias outras doenças incuráveis são pestes. Aleluia, louvado seja Deus. Então não era para os cristãos ficar alarmado, assustado, com medo. Qual é a sua confiança em Deus, querido? Aleluia, você não está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você não é templo de Deus e morada do Espírito Santo? Ou é corpo de doença e depósito de enfermidade? Aleluia, louvado seja o nome do Criador. Então Jesus, ele já nos deixou alertado que haveria pestes. Aleluia, louvado seja Deus. E disse mais, isso aqui não é para o fim. Aleluia, louvado seja Deus. É apenas o princípio, é o início das dores. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E para assim finalizar, glória a Deus, esse meu estudo, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 21 e o versículo 11, e veja aí o que diz, aleluia, a santa palavra de Deus. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Você prestou atenção? Vou ler de novo. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemia em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Está alarmado por quê? Está preocupado? Com medo? Por quê? Jesus, ele já deixou isso, que isso iria acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas isso aí não é para a igreja, aleluia, do Deus vivo. Isso aí para um povo rebelde e obstinado de coração, que zomba de crente, que fala que crente é um sem cultura, cambada de quem não tem o que fazer, como eu falava antes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que haveria epidemias, e está aí essa pandemia terrível, aleluia, que assolou o mundo, aleluia, que teve até, aleluia, louvado seja Deus, o desconforto, aleluia, de parar até o andamento das nossas igrejas, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos uma promessa vinda dos altos céus, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Quer saber qual é essa promessa? Abra comigo na primeira epístola de João, aleluia, no seu capítulo de número 5 e versículo de número 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. E o 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está no maligno. Quem estiver no maligno, se cuide, porque essa pandemia é para pegar você. Corra para os pés de Cristo, se arrependa dos seus pecados e tenha certeza que o bom mestre é ele que vai te dar o livramento quando você habitar no esconderijo do Altíssimo. Então que Deus os abençoe, que o Santo Espírito de Deus venha, aleluia, falar melhor aos vossos corações. E eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha. Aleluia, louvado seja Deus. E também não se esqueça de nos comentários nos solicitar um assunto polêmico para que possamos juntos aprender a palavra de Deus. E não deixe de nos seguir também pelas redes sociais, como pelo Facebook. Facebook @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram. Instagram @derrubandoraciocinio.com.br. Então essas são as palavras em nosso canal Derrubando Raciocínio e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.